2 Samuel capítulo 10. E aconteceu, depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então, disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Nas, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo, pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então, disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Hanum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então, tomou Hanum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados, e disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca, 1.000 homens, e dos homens de Tobi, 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e, se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então, se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã, e Subaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo, também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu, e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. 1 Crônicas capítulo 19. E aconteceu, depois disso, que Nas, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então, disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Nas, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E, vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, Hanum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores. Não vieram seus servos a te esquadrinhar, e a transtornar, e a espiar a terra. Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e, então, tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então, enviou Hanum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria de Maaca, e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros,
e o rei de Maaca, e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E, saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E, vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então, eu socorrerei a ti. Esforça-te, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então, se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios, para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E, vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio, e Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha, e, tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi, dos sírios, 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Salmos capítulo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Selá. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, e outros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos.